Boa tarde a todos os que integram o Ministério Assembleia de Cristo. Eu cumprimento aos meus amados irmãos com a graça, a paz, o amor e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu cumprimento também todos os nossos amigos e visitantes da nossa live que sempre têm somado a fé conosco, ouvindo a palavra de Deus, né? Para encher seus corações de esperança, fé e tomar posse de promessas que Deus tem na vida de cada um de nós. Eu quero dizer a vocês, meus amados irmãos, que fico feliz de estar mais uma vez contigo, né? E com cada um, e vocês fiquem ligados, porque Deus quer falar aos nossos corações. Deus quer abrir uma oportunidade de um canal de diálogo entre nós esta tarde, com a poderosa palavra de Deus. Então fiquem ligados pelo Espírito. Nós estamos aqui ligados numa live, mas se ligarmos os nossos espíritos, nós seremos um só corpo espiritual com Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de Cristo, na cabeça do nosso corpo, e nós então faremos uma interação completa no mundo espiritual e receberemos respostas para muitas coisas que nós temos buscado ao Senhor, amém? Então vamos fazer uma oração inicial. Pai, nesse instante eu quero entrar diante da tua santa e maravilhosa presença, meu Deus, inicialmente para te agradecer por mais um dia, Senhor, na tua presença, por te agradecer por esta semana que passou, meu Senhor, e por esta nova semana que creio que vem abençoada para o teu povo, Senhor, com muita saúde, paz, alegria e muito sucesso e pleno êxito em tudo que eles se propuserem a fazer, Senhor, porque contarão sempre com a tua mão poderosa e tu indo à frente do teu povo como um poderoso guerreiro que não perde batalha para vencer as nossas batalhas conosco, Senhor, e nos entregar esta vitória. Senhor, eu quero te pedir também por aquelas pessoas que se acham enfermos, pessoas que se acham aprisionadas nas delegacias, presídios, meu Senhor e meu Deus, aquelas enfermas de hospitais, clínicas, UPAs, até nas residências, visita, Senhor, derrama a unção do teu Espírito sobre elas e que elas possam ser curadas para a glória do teu santo nome, se assim for da tua santa vontade, Senhor. Visita cada um dos que estão te invocando em busca desse socorro. Eu te peço também por aquelas pessoas que estão aprisionadas, Senhor, em cadeias, meu Senhor e meu Deus, e muitas que estão, mesmo livres do corpo, mas estão aprisionadas da alma, por conta, Senhor, das estratégias malignas que o inimigo tem implantado na vida do povo para levar cativo toda a humanidade, mas não pode, Senhor, tocar na tua igreja. Eu te suplico, meu Deus, nesta tarde, que tu venhas ao encontro de cada um de nós que está aqui conectado, abençoa cada vida que já se conectou, as que irão se conectar, dá-nos, Senhor, a unção do teu Espírito sobre nós, reaviva-nos, Senhor, aumenta mais e mais a nossa fé e o nosso desejo ardente no coração de estar sempre nos alimentando da tua palavra, te louvando, glorificando o teu nome e tendo cada vez mais certeza, Senhor, da nossa salvação, de que um dia estaremos contigo para a glória e louvor do teu santo nome. É assim que eu te oro, meu Deus, e de já te agradeço, no nome poderoso de teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Amém, igreja? Vamos então, eu convido vocês para nos deleitarmos aqui com dois louvores e em seguida nós vamos ministrar a palavra, meditar para ver o que é que Deus tinha para falar conosco nesta noite. Em nome de Jesus, amém? Senhor.
Mais um louvor, amados, para fortalecer mais ainda a nossa alma. Prepara bem tua alma para ouvir a palavra nesta tarde. Para o ferido, como
Glória a Jesus, amados. O louvor, ele prepara nossa alma para poder receber a palavra, armazená-la, alimentar também o nosso espírito e nos fortalecer a cada dia para que nós possamos resistir a toda turbulência, a toda tempestade que às vezes se apresenta diante de nós. Nós temos que estar sempre prontos e somente com a palavra nos nossos corações, na nossa alma, é que nós poderemos suportar qualquer tempestade, qualquer tribulação, qualquer luta, porque Deus é sempre conosco. Creia somente e sigam avante em direção ao alvo que é Cristo, e vocês verão a glória de Deus. Amém? Vamos nos deleitar aqui na palavra que está lá no livro de Ezequiel, né? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, né? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, que diz o seguinte. Eu vou ler só os primeiros versículos, né? Que diz assim: veio a mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra os ossos e se juntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Pai, que tu possas descer sobre cada um de nós que está conectado nesta live, meu Senhor, a unção do teu Espírito Santo nesta tarde e início de noite, Senhor, que tu possas derramar sobre nós sabedoria, conhecimento e discernimento do alto. Abre completamente o nosso entendimento espiritual para entendermos essa mensagem e colhermos os frutos dela, Senhor, dentro de cada um, meu Deus, para que nós possamos crescer mais e mais espiritualmente aos teus santos olhos e para a glória e louvor do teu nome. Que o homem que vai ministrar desapareça completamente, para que teu Espírito Santo fale profundamente aos nossos corações. É assim que eu te oro e já te agradeço, no nome de Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém, amados? Amados, essa história narrada no capítulo 37 do livro de Ezequiel, ela retrata um momento em que a Israel material, passava por momentos de disciplina de Deus, né? A disciplina de Deus chegara para Israel. Deus falara por vários profetas que Israel estava se desviando dos seus caminhos, Israel estava idolatrando, Israel estava prevaricando, estava fornicando, estava praticando várias coisas que desagradavam ao Senhor, e principalmente transgredindo flagrantemente a sua lei. Então Deus usava os profetas para alertar Israel para que se corrigisse, mas a Israel não quis ouvir a voz do Senhor. Deus usando os seus mensageiros, mas a Israel sempre se mantendo no mesmo posicionamento do pecado.
não queriam confessar as suas culpas. Por conta disso, Deus até usava profetas para dizer que ia punir, como por exemplo ele usou o profeta Jeremias por vários momentos, de que iria puni-los, mandar uma disciplina sobre eles, né? Um povo diferente para disciplinar Israel. E Deus disse que Israel seria levada cativa, passaria 70 anos no cativeiro da Babilônia. Ele iria ficar 70 anos no cativeiro da Babilônia, só depois de 70 anos Deus iria liberar de novo aquele povo dele. E Deus fez isso para alertá-los, mas eles não quiseram aceitar o alerta de Deus. Quem não se submete à obediência a Deus, vai se submeter ao chicote da sua disciplina. É o que a palavra nos mostra, né? O pai que ama, ele sempre disciplina seu filho. Pai que ama de verdade sabe disciplinar os filhos, né? Não é pai que fica passando sempre a mão na cabeça, não, porque isso aí não é amar. Eu não conheço nenhum ser humano que foi criado sem ser disciplinado com um rigorzinho do pai e da mãe, para poder respeitar pai e mãe. É uma coisa seríssima. Então, a gente tem que viver na obediência a Deus para não sermos cobrados e disciplinados pela nossa negligência espiritual, já que somos escolhidos, filhos de Deus, para um dia morar com ele. Então, Israel pagou o preço. E como Israel pagou o preço, foi levado cativo para a Babilônia, era humilhante aquela situação. E o que acontecera? Deus ouvia a tristeza, ouvia o clamor daquele povo lá no cativeiro e observava também, os olhos do Senhor estão em todo lugar, como diz em Provérbios 15:3. Deus via aquele povo no cativeiro triste, abatido, sem ânimo para nada. E é por isso que aquele salmo, o Salmo 137, que é o salmo intitulado Saudades da Pátria, discorre aqui nos seus primeiros versículos, diz assim, ó: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Aleluia. Aqui era a angústia do povo de Deus naquele cativeiro, e os inimigos ainda querendo estimulá-los, mas eles não tinham mais ânimo de louvar a Deus. O primeiro indício forte de que alguém está morrendo espiritualmente é porque não tem mais forças de entoar a Deus um cântico novo a cada instante, não tem o prazer de louvar ao Senhor, né? Que vive mais agora à beira do caminho, ou vive às margens dos rios do mundo, né? Eles estavam ali às margens do rio da Babilônia, mas Deus queria mostrar que aqui seria para a igreja estarem às margens dos rios desse mundo, os rios da prostituição, os rios da futilidade, os rios da idolatria material, da idolatria espiritual. Tudo isso, eles estavam às margens desse rio porque desobedeceram, não atentaram para a palavra de Deus. E como eles não atentaram para a palavra de Deus, estavam passando por essas lutas. Então Deus toma o Ezequiel para falar aos corações, né, daquele povo. Deus queria confortar, mostrar a Ezequiel o que faria com aquele povo. Aquele povo estava simplesmente mortos espiritualmente, né? E Deus quis mostrar isso a Ezequiel, né? Porque eles estavam, quando eles foram levados cativo a Babilônia, porque eles estavam em desobediência tanto pelo lado espiritual, como socialmente também estavam com a vida desregrada.
eles não estavam só transgredindo a palavra de Deus, eles estavam desregradamente vivendo uma vida social desregrada. Só viviam mergulhados nas coisas do mundo, esquecendo aquele que eu os chamara para serem salvos e viverem eternamente com ele. E essas pessoas perderam as bênçãos do Senhor. Então, eles estavam nessa angústia. E Ezequiel toma essa orientação de Deus, porque Deus diz, filho do homem, profetiza sobre esses ossos. É aqui que eu quero passar para todos os que estão conectados nesta tarde, início de noite, muitas coisas que nós temos que aprender dentro dessa palavra do Vale dos Ossos Secos. Primeiramente, dizer que quando Deus perguntou se aqueles ossos, né, quando ele perguntou assim, poderão reviver estes ossos, lá no versículo 3º, do capítulo 37 de Ezequiel, poderão reviver estes ossos, e o profeta foi muito sereno e respondi, Senhor Deus, tu sabes, porque Deus sabe todas as coisas. Deus é quem está no controle de tudo. Deus está no controle da nossa vida, do nosso respirar, né? De todos os nossos momentos, porque Ele conhece cada dia, cada minuto, cada dia, cada hora e cada minuto da nossa vida. E Deus sabia, e o profeta disse, Senhor Deus, tu sabes. E disse Deus, pois profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos secos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Aqui, para vocês entenderem o que foi que Deus mandou Ezequiel decretar para aqueles ossos, porque aqui é uma figura também metafórica. Aqui existe uma figura metafórica porque Deus estava falando naquele vale de ossos secos, aquela visão para Ezequiel, daquele vale de ossos secos, mas Deus estava falando para pessoas que estavam vivas, mas estavam mortas espiritualmente. Embora tivesse ossos, carnes, tendões, músculos, mas estavam mortas espiritualmente. E Deus, então, mostrou essa visão pelo lado de figura de linguagem, né? Pelo lado de uma alegoria nessa visão, e mandou que ele decretasse, ouvi a palavra do Senhor, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Por que é que Deus manda ele profetizar para aqueles ossos? Para ouvir a palavra dele, né? Ouvir a palavra do Senhor. Eu farei entrar em vós o Espírito, eu farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Vamos entender isso aqui? Vamos entender para poder entender o que é que Deus quer falar para mim e para cada um de vocês nesta tarde. Nós vivemos momentos tristes dessa pandemia que nos afastou, nos tirou a comunhão presencial da igreja do Senhor, do calor humano, dos irmãos, mas nós estamos retornando agora, mas não devemos retornar como zumbis. Nós devemos retornar com todo o fogo de Deus nos nossos corações. Nós devemos retornar com toda a força do Deus Jeová, com o espírito de Elias sobre nós, não aquele Elias profeta, o Espírito Santo de Deus, vindo com toda a força sobre as nossas vidas, tal qual Deus mostrou a Ezequiel o que faria com aquele povo, né? Só ouvir a palavra de Deus. Então, Deus quer que nesta tarde nós nos liguemos nesta palavra e saber que é esta palavra que vai fazer com que revivamos, com que possamos ressuscitar, ou outros saírem da UTI, os que não morreram saírem da UTI e sermos todos restaurados. Por quê? Porque estão lembrados o que é que Deus diz lá em João 6,63? Estão lembrados, igreja? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. Ele diz, as palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, ouvir a palavra de Deus, nós vamos ouvir a palavra de Deus, e essa palavra vem com o Espírito Santo vai, através daquela palavra, penetrar dentro de nós. E nós vamos renascer novamente. Nós vamos ser ressuscitados dessa morte espiritual que está chegando sobre nós. Nós temos que entender essa realidade. É uma morte espiritual que ela é inafastável quando nós não queremos ouvir a voz do Senhor. Nós não queremos ouvir a voz do Senhor. E isso, amados do Senhor,
Eu estou falando isso porque se vocês forem lá no Salmo 119, versículo 25, olha bem, Salmo 119, versículo 25 diz: a minha alma está apegada ao pó. Olha bem o que o salmista está dizendo. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. O salmista sabia, o salmista estava dizendo: eu estou morrendo, eu estou indo à morte, eu preciso ganhar vida, porque quem dá vida ao nosso corpo material é o espírito. E ele sentia que o corpo estava fraquejando, estava morrendo. E não só o corpo, o espírito estava morto já dentro daquele corpo, mas ele diz: a minha alma está apegada ao pó, quer dizer, a carne iria voltar para o lugar de onde veio, veio ao pó e ao pó tornaria, né? Mas ele diz aqui, o salmista, num grito de desespero e de socorro, ele diz: vivifica-me segundo a tua palavra. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Esse grito do salmista fê-lo sentir que Deus iria operar. Deus iria operar porque é na palavra de Deus, como disse o Senhor Jesus, que há espírito e vida. As minhas palavras são espírito e são vida, né? E Deus também falara de uma forma bem exuberante, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 10 e 11. Em Isaías 55, versículo 10 e 11, o Senhor diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Olha o que é que Deus está dizendo aqui. Deus está dizendo que assim como a chuva desce, a névoa desce dos céus, e para lá não torna enquanto não rega a terra, fecunda e a faz brotar, ele diz, né, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Olha que figura linda de linguagem aqui, ó. Para dar semente ao semeador e pão ao que come, ele diz: assim será a palavra que sair da minha boca, né? Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. É por isso que o Senhor queria mostrar a Ezequiel que quando ele profetizasse, quando ele bradasse, verberasse a poderosa palavra de Deus, vidas seriam ressuscitadas da morte espiritual. A igreja do Senhor nos últimos tempos está esfriando, e esse frio é um frio que antecipa a morte completa. Então esse frio terrível que mata as pessoas, é a frieza espiritual dentro de si. E essa frieza espiritual dentro de si, nós precisamos rebatê-la. E nós só precisamos rebatê-la buscando a Deus através da sua palavra, enchendo o nosso coração de palavras. E essa palavra vai reavivar o nosso espírito e vai dar vida novamente ao nosso corpo e a tudo que fazemos, porque nós, como filhos de Deus, temos que ter vida e vida em abundância. Não foi isso que Jesus disse? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E o Espírito vem para nós para que tenhamos vida e vida em abundância, né? É o que diz o Senhor dos Exércitos. E nós temos que ver que essa palavra, ela realmente, Deus é a fonte de vida e a fonte de avivamento. Né? Porque para a gente reviver espiritualmente, para voltar a ser aquele adorador, aquela adoradora do Senhor, nós precisamos, né, da palavra de Deus como fonte de vida e fonte de avivamento. Essa fonte de vida, fonte de avivamento, por quê, pastor? Porque é na palavra que o reavivamento também acontece, quando nós estamos mergulhados nessa verdade, quando nós vamos mergulhando nessa verdade, cumprindo a vontade de Deus, e o Espírito Santo vai fazendo mover das águas dentro de cada um de nós, vai nos inundando com o seu ser,
celestial, o seu poder divino, e nós vamos nos enchendo desse fogo abrasador de adoradores, e então a Sião volta a viver. Os verdadeiros israelitas vai voltar novamente para a sua terra para reviverem, para restaurar. Eu estou me lembrando aqui que o nosso professor da escola bíblica, o Bruno Jorge, ele está falando nessas últimas aulas da escola bíblica dominical, falando justamente da restauração, né? Da restauração do templo em Jerusalém. Hoje ele falou sobre a restauração do templo em Jerusalém. Então, como ele está falando disso, da restauração do templo em Jerusalém, nós temos que observar que naquele tempo a restauração era daquele templo lá, aquele templo de pedra, em que Zorobabel recebeu a incumbência, né? Zorobabel, príncipe de Judá, da estirpe real de Davi e, portanto, ancestral de Maria e José, ele recebeu a incumbência de Deus, né, de restaurar aquele templo. A missão dele era essa. Neemias era reconstruir os muros e fechar os portões, as brechas, tapar as brechas. O Esdras era recuperar toda a genealogia do povo judeu. Recuperar toda a genealogia do povo judeu, e o Esdras como sacerdote para cuidar das coisas do Senhor. E já Zorobabel, príncipe de Judá, para reconstruir o templo, a reconstrução do templo. Então, esse avivamento tinha que acontecer. E Deus foi misericordioso demais, porque Deus até usou o profeta Zacarias, né, para o Esdras, né, e disse ao Zorobabel: não é pela força nem pela violência, mas pelo Espírito de Deus. Olha, Zorobabel, não vai ser com tua força, com teu poderio financeiro, nem com força de violências de homem, não. Vai ser pelo Espírito de Deus. Através da poderosa palavra, eu reavivarei Israel, levantarei novamente Israel para minha adoração. E aí, essa adoração será uma adoração que te levará à vitória, tanto neste mundo como no mundo vindouro. No porvir, nós já temos e teremos a garantia certa de deixar que essa palavra continue nos transbordando, enchendo nossa alma, alimentando nosso espírito. É isso que Deus queria mostrar para nós, né? E também, porque essa fonte de vida e fonte de avivamento, é como diz lá em Hebreus 4:12, a palavra de Deus, né? Ela é plena, é eficaz, né? É viva. A palavra de Deus é viva e eficaz e plena. Viva e eficaz, e ela separa a junta da medula, né? Separa a junta da medula e o espírito da alma. Já pensaram que coisa maravilhosa essa palavra? Hebreus 4:12. Isso é para nos mostrar que a palavra de Deus faz tudo o que pode. Que Deus, com a sua palavra, trazendo até nós e nós recebendo para nos alinharmos com Ele, nos conectarmos completamente, nós teremos tudo o que quisermos se obedecermos. Porque Deus sempre fez a promessa desse jeito: se ouvires a minha voz e obedeceres, se ouvires a minha voz e me obedeceres, estão lembrados? Lá em Josué dizia: então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Né? Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Ele faz até uma promessa: onde tu pisares a planta dos teus pés, até aquele lugar vai ser abençoado, amado. E tudo isso por força da poderosíssima palavra de Deus na nossa vida. Nós precisamos entender esta verdade da poderosa palavra de Deus. Com a palavra, qualquer morto se levantará. Vocês estão lembrados como foi que Lázaro se levantou da sepultura e veio para fora do sepulcro? Lázaro, lá em João 11:43, quando Jesus, depois de fazer uma oração ao Pai, ele foi e deu o decreto, ele deu a ordem: Lázaro, vem para fora. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 43. Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio para fora. Recebeu vida novamente.
com a palavra de Jesus Cristo, com essa mesma palavra que é de Jesus Cristo, e o Espírito de Cristo encarnado nesta palavra. Se nós recebemos esta palavra, se nós vivemos essa palavra e obedecemos essa palavra, nós teremos um reavivamento, nós nos despertaremos, vai ter um reavivamento profundo na Assembleia de Cristo. E pode começar pela Assembleia de Cristo, porque eu tenho observado, amados, lamentavelmente, que os cultos, e muitas igrejas já começaram os cultos, mesmo com poucas pessoas presenciais, os cultos já começaram, mas a gente vê que está ocorrendo uma frieza espiritual muito grande. E eu estou com aquela mesma aflição que Paulo estava quando mandou. Paulo estava naquela aflição quando ele mandou Timóteo passar, né, lá em Troade, né? Quando ele pediu a Timóteo para passar lá em Troade, Timóteo, quando passar por Troade, traz a minha capa antes que venha o inverno. Estão lembrados lá em Timóteo? Traga a minha capa antes que venha o inverno. Quando Paulo estava pedindo para Timóteo pegar aquela capa que estava em Troade, a capa dele, a capa de frio, aquilo ali é uma alegoria, uma figura de linguagem também. Timóteo, aqui, Timóteo, em Roma, a igreja está esfriando, Timóteo. A igreja está morrendo. Muitos estão tendo morte espiritual. Só o Senhor pode fazer um verdadeiro avivamento. Só o Senhor. Traz a minha capa. Paulo estava dando a entender a Timóteo por outros códigos, né? Através de códigos, dizendo: Timóteo, vem depressa, porque eu estou preso e não posso ajudar a reavivar esse povo que está lá fora morrendo. Mas vem, Timóteo, com a minha capa. Vocês estão lembrados que o Elias, antes de ser arrebatado para o céu, Eliseu pediu a capa dele e recebeu toda a unção de Elias sobre ele. E Paulo está dizendo: Timóteo, eu tenho orado para Deus botar o Espírito dentro de ti. A capa era o Espírito Santo de Deus, a força do Deus Jeová com Timóteo, para Timóteo não deixar a igreja de Roma morrer. Oh, aleluia! É assim que Deus faz. E tudo isso aqui, através da palavra, vem ligeiro. Enquanto o inverno não chega, o inverno, sabe que quando o inverno chega é o que? É a morte espiritual, porque a frieza, a morte, o frio, né? O frio, dizendo que chegou, que mais uma vida estava partindo. Mais uma vida estava partindo. E por isso nós devemos estar ligados nesta palavra de Deus. É por isso que Deus diz isso para o profeta Ezequiel. E o engraçado de tudo isso, nesta palavra de Ezequiel também, que eu não poderia deixar de falar para vocês, é que nesta palavra Deus queria mostrar a Ezequiel que ele quer ressuscitar os mortos espirituais de dentro da igreja. Uma igreja que está morrendo a cada dia, ele quer ressuscitar todos os que morreram, os que estão na UTI, quer fazer um reavivamento. Ele quer avivar essa igreja de uma forma muito poderosa, mas nós precisamos aceitar isso, igreja. Glorifica o teu Deus. Glorifica a cada instante o teu Deus. Ainda que as tempestades cheguem, confia no Senhor, espera nele e ele tudo fará, porque o Senhor jamais nos vai abandonar. Ele jamais nos abandonará, jamais nos desamparará, amados. Creia somente, toma posse dessa palavra nesta tarde. Vamos reavivar a igreja. Vamos começar um avivamento na Assembleia de Cristo. A Assembleia de Cristo pode ser um referencial para o grande avivamento. Para um grande avivamento que vai ocorrer. E nós precisamos estar preparados para isso. Eu suplico, amados irmãos, a vocês que entendam que o que Deus estava dizendo para Ezequiel, mostrando aquela alegoria do Vale dos Ossos Secos, o que Deus estava querendo dizer era o seguinte: olha, Ezequiel, eu quero que o povo se consagre, eu quero que o povo se consagre para se transformar e ganhar maturidade espiritual. Consagração, transformação e maturidade espiritual era o que Deus estava pedindo para Ezequiel ensinar aquele povo através da palavra. Profetiza, filho do homem, profetiza ao Vale dos Ossos Secos que eles vão viver. Ouvir a palavra do Senhor e eles viverão.
Então, Deus está dizendo para nós nesta tarde, vamos buscar esta palavra, mergulhar em obediência a essa palavra, buscar ao Senhor, louvar ao Senhor, e vamos aumentar a nossa fé para tomarmos posse das promessas dele ainda neste mundo. Nós temos aqui, Deus não nos chamou para sermos derrotados, Deus não nos chamou para sermos encolhidos, Deus não nos chamou para vivermos atrofiados, não, Deus nos chamou para sermos mais do que vitoriosos em seu Filho Jesus Cristo, e para isso nós precisamos rapidamente, era para ontem um avivamento depois desta pandemia, desta famigerada pandemia que tem esfriado muitas vidas, que tem feito muitas vidas se desviarem dos caminhos do Senhor, né? E nós precisamos reavivar a igreja do Senhor enquanto é tempo, porque o Senhor está às portas para vir buscar a noiva e nós precisamos estar preparados. Para tanto, consagração. Muitos vão precisar de jejum, oração, chorar nos pés de Deus, com jejum, com pranto, oração e jejum, né? E a palavra sempre alimentando o Espírito. E Deus vai fazer uma obra maravilhosa, grandiosíssima na vida de cada um de nós. Nós precisamos saber disso, amados. Nós precisamos entender que essa palavra é poderosa para isso. Isso é o que nós diríamos que seria a consagração, né? É o pré-requisito para receber a iluminação do Espírito Santo nas nossas vidas. Ela produz renovação. O Espírito Santo, ele nos fala, nos ensina, né? E nos leva a crer melhor no Senhor e em sua palavra. Essa é a consagração. E a transformação, porque nós precisamos, amados, deixar que esta palavra vá nos transformando. Se entrarmos em obediência a Deus, a palavra vai nos transformando e vai fazendo maravilhas na nossa vida. Nós vamos restaurar o templo verdadeiro do Senhor, que somos nós, como diz lá em 1 Coríntios 3,16 e 1 Coríntios 6,19. Nós é que somos o templo e morada do Espírito Santo. E nós temos que restaurar esse templo para Deus. E esse templo só pode ser restaurado se ele for ressuscitado. O Espírito que está dentro de nós ganhar espírito novo, né? Através da poderosa palavra de Deus. Por isso, profetiza para a tua vida, profetiza para a vida daqueles que tu conheces também, que o Espírito Santo vai mandar a palavra ao coração, e essa palavra vai fazer com que muitas vidas ressuscitem, tal qual aqueles ossos secos. E isso, mas não é uma coisa da noite para o dia. Nós precisamos ir nos preparando para isso. E precisamos nos preparar por quê? Porque, como bem diz aqui Ezequiel, o livro de Ezequiel é tremendo, eu acho tremendo por isso. Porque ele diz aqui que profetizou segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído de ossos, um barulho de ossos, que batiam os ossos com outros, se juntava cada osso ao seu osso. Aí, primeira fase. Segunda fase, olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram carne. Vocês vão ver que foi numa sequência. Isso aqui não foi de uma vez que Deus fez tudo isso. Fez numa sequência, porque Deus tem que acompanhar. Deus tem que acompanhar a nossa restauração. Deus tem que fazer conosco da maneira que Ele quer e não como nós queremos. Muitos querem que ensinar como Deus quer fazer nas nossas vidas. Não, nós não temos vontade própria. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor, nós dissemos para Deus que agora nós seremos escravos de Cristo. Escravo não tem poder sobre si, não tem vontade sobre si. A nossa vontade é do Senhor, e só o Senhor é quem sabe o que é melhor para cada um de nós. Por favor, entendam isso, amados. E se nós entendermos essa verdade, nós vamos, em obediência à palavra, ganhando, né? Os ossos vão se juntando novamente, os tendões, e eu estou falando isso pelo mundo espiritual, os tendões, as carnes, os músculos vão ficando fortalecidos, e quando a palavra penetrar no profundo da nossa alma, no coração, aí nós seremos reavivados, porque nós ganharemos vida. E aí se cumprirá o que Deus disse também no profeta Ezequiel, no capítulo anterior, do 37, né? Ele disse lá em Ezequiel 36, 26, te darei espírito novo e um coração novo. Tirarei teu coração de pedra
e porém um coração de carne. Então veja o que é que Deus está dizendo para nós, que vai dar um espírito novo, porque nós estamos buscando esse espírito dele, né? No versículo 25 ele diz: aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Deus está dizendo: a minha palavra vai ressuscitar teu espírito que está morto pelo pecado, teu espírito que está morto porque tu tem ocultado o pecado, mas não deixa de ocultar o pecado e vens de volta para mim. Volta ao primeiro amor. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 5 fala disso, né? Apocalipse capítulo 2, versículo 5 diz que nós temos que nos lembrar de onde foi a nossa queda. Vamos nos lembrar onde nós caímos. Não onde foi que nós andamos pecando, porque talvez a lista de pecados já está grande na tua vida depois da queda. Mas te lembra de onde caíste e volta novamente ao primeiro amor, mergulha nessa verdade maravilhosa e ganha vida novamente. Deixa tu ouvires a voz de Jesus Cristo na tua vida, dizendo, tal qual ele disse para todo aquele povo que estava naquele cemitério em que estava sepultado Lázaro: Lázaro, vem para fora. Deus está dizendo: o meu nome, o teu, vem para fora, porque eu quero reavivar o teu espírito. Eu quero dar um espírito novo e um coração novo, uma alma nova para ti, para que tu voltes a ser verdadeira adorador e adoradora. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que quer o melhor para cada um de nós. E se obedecermos e ouvirmos a voz de Deus, ele fará maravilhas sobre nós. Porque a promessa dele é grandiosíssima, né? Quando nós estamos em obediência, tudo o que pedimos a ele, ele fará. Por quê? Porque nós estamos alinhados com ele na obediência e cumprindo a sua vontade. Aí sim, qualquer oração que tu fizeres para Deus, ela será ouvida e será respondida de imediato para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Muitos não ouvem a voz de Deus e muitos não recebem a resposta de Deus porque oram, mas não se consertam primeiro, não restauram o altar, o verdadeiro templo de Deus que somos nós. Restaurem primeiro seus templos, busquem o reavivamento do Espírito, confessa teus pecados a Deus e deixa Deus operar maravilhas, fazer como ele disse a Ezequiel, lá com o Vale dos Ossos Secos. Ouve a palavra de Deus e tu ressuscitarás, tu serás reavivado, porque Jesus Cristo também mostrou isso para a gente. Quando ele morreu naquela cruz, ele morreu para ressuscitar no terceiro dia. Ele disse: vocês poderão espiritualmente também morrerem. E se vocês morrerem, mas se morrerem e me buscarem de verdade, eu ressuscitarei. Porque Jesus disse: quando eu morri ali foi por vocês. Onde havia a fraqueza, aparente fraqueza, era a minha fortaleza. Jesus dizendo: quando pensava que eu estava fraco, eu era forte. Quando havia aquelas chagas, era a cura. E onde havia aparente morte, estava a vida. Vem ao Senhor de volta. Volta para o Senhor com toda a força da tua alma. Reaviva o teu espírito. Toma posse de novo dessa palavra e deixa essa palavra que é espírito e é vida te ressuscitar novamente. E assim tu serás feliz, tu e tua casa, porque a promessa é para nós e para nossos filhos. E essa promessa é maravilhosa. Toma posse nesta tarde, que Jesus aplique esta palavra em vossos corações de uma forma esplendorosa, que Deus possa mostrar a cada um de vocês que quando vocês se derramarem nos pés do Senhor, fazer como disse, até nos orientou o profeta Joel. Vocês estão lembrados quando o profeta Joel nos orienta, né? De uma forma maravilhosa. Joel tem nos orientado dizendo o quê? Olha o que é que Joel diz no capítulo 2 dele aqui, ó. Joel fala assim, capítulo 2, versículo 12, diz, ó: ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, a alma, e não as vossas vestes, né? Não é mudando as vestes do corpo que a gente vai ficar assim, limpo do pecado, não. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal.
Estão lembrados do que Deus disse lá em primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7? Estão lembrados? Ele diz o que em 1 João, capítulo 1, versículo 7? Estão lembrados? Foi o que Deus disse? Diz assim, ó. 1 João, capítulo 1. Capítulo 1 de João, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, ou seja, na palavra, a luz é Cristo, e Cristo é a poderosa palavra em nossas vidas. Se andarmos na luz, é andarmos na palavra, com obediência, com fé, porque cada vez que você põe essa palavra no teu coração, mais a tua fé vai aumentando, mais a tua alma vai ficando fortalecida de fé para garantir a tua salvação, para que tu resista às tentações, e o teu espírito vai se alimentando e ficando fortalecido, e diz, se andarmos na luz, na palavra, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, de toda impureza. Recebam nesta tarde, amados irmãos. Pensem que nós podemos estar num vale de ossos secos, mas nós não entregaremos os pontos. Ouviremos a palavra de Deus, né? Reteremos essa palavra em nossos corações. Vamos encher nossa alma desta palavra e alimentar o nosso espírito dela. E Deus vai fazer maravilhas. E eu creio que vocês irão dizer, o Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o teu nome, aleluia. Deus é poderoso para fazer tudo isso no nome santo e precioso de seu Filho Jesus Cristo. Que Deus possa aplicar essa palavra em vossos corações para honra, glória e louvor do nome do Senhor. Amém, igreja? Amanhã nós estaremos aqui novamente com o culto de oração, né? O nosso culto de oração, que é a hora em que nós iremos, depois de restaurados os altares, né? Confessarmos nossas culpas ao Senhor e de verdade, com arrependimento sincero, amanhã nós podemos lançar as nossas petições, Deus ouvir e responder em cada uma das nossas vidas. Quem crê vai receber no nome de Jesus. Por isso eu tenho um encontro marcado com vocês amanhã à noite, às 19h30, no nosso culto de oração. Quarta-feira, culto de doutrina às 19h30. Amém, igreja? Em nome de Jesus, recebam esta palavra que foi ministrada nesta noite. Medite um pouco mais sobre ela. Está lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, né, que é o Vale dos Ossos Secos, para a gente entender mais e mais essa palavra. Que Deus abençoe a todos. Pai, meu Senhor, meu Deus, eu entro na tua presença para te pedir por cada vida que estava conectada. Senhor, se essas vidas vieram se conectar a esta live é porque elas têm sede de ti, Senhor, porque as suas almas estão igual a do bispo Agostinho de Hipona. Santo Agostinho dizia, minha alma está inquieta, sempre estará enquanto não encontrar repouso em ti, ó Deus. Ó meu Senhor, meu Deus, dá, Senhor, cada vez mais força, ânimo, e vai multiplicando a fé do teu povo, meu Senhor e meu Deus, numa escala progressiva, para que eles possam continuar crescendo como verdadeiros adoradores e tomando posse de todas as tuas maravilhosas promessas. Abençoa cada vida, Senhor, aqui conectada, e também todas as famílias aqui representadas, segundo o conselho da tua santa vontade, meu Deus. Assegura-lhes uma semana ricamente abençoada, com saúde, paz, alegria, sucesso e pleno êxito em tudo que empreenderem para a glória e louvor do teu santo nome. É assim, meu Deus, que eu te oro neste final de tarde, início de noite. Eu te oro e te agradeço no nome de teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém, igreja? Então, não esqueça, amanhã às 19h30 nós temos o culto de oração. Eu conto com aqueles filhos de Deus e filhas de Deus, os escolhidos, para estarmos todos juntos aqui ligados. Os nossos visitantes também estão convidados, né? Todos que estão visitando nossa live, que têm acompanhado nossa live, estão convidados para amanhã estarmos chorando nos pés daquele que pode nos dar todas as coisas. Só Ele pode nos dar e nos suprir de todas as necessidades. Que Deus abençoe a todos vocês e vamos para a bênção apostólica. Que o amor e a misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus habite com cada coração
nesta noite de domingo. E quem crê, diga amém. E tenha uma semana ricamente abençoada, com uma noite de sono hoje reparadora, com muita saúde, paz e alegria. Amanhã vocês amanheçam com as forças renovadas, como Deus renova as forças da água, renovará as forças de cada um de vocês para a glória de seu santo nome. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na graça, na paz, no amor e na misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até logo.